E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui, né, para dar continuidade à nossa discussão sobre a expansão marítima. Agora nós vamos falar um pouco, né, para a gente conhecer mais, né, sobre a vida, né, em alto mar, né, como é que se dava esse processo de transição e, né, de um continente a outro, qual é a importância, né, dos personagens aí envolvidos nessas grandes empreitadas, tá? É muito importante, pessoal, que vocês façam a leitura dos temas, tá? Esse conteúdo vocês vão encontrar no tema 3 e no tema 4 da unidade 3, tá? Então tá meio dividido ali, né? É um tópico do 3 mais um tópico do 4. Façam a leitura, tá? Pesquisem, né, na internet, também tem muita coisa legal para ver. É, Anotem aquilo que não ficou claro, tá? Enviem para mim lá no Google Class para que eu possa responder e aí a gente vai, né, trocando essa ideia. Mas não deixem de fazer a leitura, tá? Então vamos lá, a gente vai para nossa aula agora aqui começar para a gente poder avançar. Então, pessoal, olha só, né? A gente fala muito de principalmente dos grandes navegantes, né? O Cristóvão Colombo, o Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, Fernando de Magalhães, né? E aí essa galera, né, ganha de certa forma todo o crédito da expedição em si, né? Mas na verdade, pessoal, isso é uma coisa que é muito importante na história. Hoje a gente tem essa consciência, né, de que a história ela não é feita por exclusivamente por essas pessoas, né? Por esses grandes nomes, esses grandes personagens. Há, na verdade, aí por trás desses grandes personagens, muitas vezes, uma mão de obra gigantesca, né? Uma mão de obra extremamente grande que se tornou anônima, né? Anônima porque não foram conhecidos por vários fatores, né? Então, aqui é uma primeira grande questão que a gente precisa pensar, né? Então, a gente fala da navegação de Pedro Álvares Cabral, ou a gente fala da descoberta da América pelo Cristóvão Colombo, e tudo bem que eles foram capitães, né, das suas embarcações e tudo mais, mas há por trás aí uma série de pessoas que trabalharam, né, que morreram, que se esforçaram, que sofreram bastante para permitir também que essas viagens elas fossem possíveis, porque o Fernando de Magalhães, ou o Pedro Álvares Cabral, ou o Cristóvão Colombo, eles não navegaram sozinhos, né? Eles sozinhos não teriam como navegar, tá? E essa importância ela acaba não chegando a essas outras pessoas, né? Esses grandes nomes, esses grandes personagens acabam que absorvendo toda a importância do processo, enquanto que aqueles que colocaram a mão na massa, né, que ali pegaram pesado para poder garantir que essas viagens ocorressem, são completamente esquecidos, né? Então é muito importante a gente pensar isso, né? Como essas viagens ocorreram de fato, né? O Cristóvão Colombo sozinho ele não navegou, o Pedro Álvares Cabral não tinha como é, navegar a caravela sozinho, só ele, né? Não tem como. Então havia ali todo um corpo de pessoas, né, em volta desses grandes navegantes e que ficaram aí relegados ao segundo plano ou ainda nunca são nem mencionados, né? E aí por que isso, professor? A vida dos marinheiros, pessoal, ela é, para nós, ela é até um tanto quanto desconhecida, né? Por quê? Porque basicamente o que nós temos para conhecer, né, como fonte histórica, para tentar entender um pouco sobre a vida desses marinheiros, são os relatos de viagem, né, os diários de bordo, que as cartas náuticas, de certa forma. Então, isso aí dá para a gente ter uma noção daquilo que ocorria. Só que aqui a gente tem alguns pontos importantes, que geralmente os relatos de viagem de bordo, dificilmente, geralmente eles eram produzidos
por um escrivão, né, geralmente oficiais, mas de cargo mais elevado, e, e pelos capitães. Então, muitas vezes, ou vamos dizer assim, na maior parte das vezes, eles sequer citam os nomes dos marinheiros de baixa patente, né, que vão tomar conta, enfim, né, a tripulação propriamente dita, e também não se atenta muitas vezes aos hábitos desses marinheiros. Então, quer dizer, acaba que a gente pode até conhecer mais ou menos bem a questão ali mesmo de como o capitão ou o escrivão ele entendia, vivia e tudo mais, mas muitas vezes a vida dos marinheiros, né, que eram a maior parte desses trabalhadores, fica na obscuridade, a gente não tem como saber, né? Justamente porque até mesmo por esses capitães, esses oficiais, eles acabavam sendo ali, né? Vamos dizer assim, relegados ao segundo plano, né? Não eram importantes o suficiente para terem seus nomes citados nesses diários de bordo, nesses relatos de viagem. Então é uma coisa aí que é importante a gente entender. Mas o fato é que a tripulação ela era composta por uma gama de pessoas e com objetivos, né, compostos diferentes, com funções diferentes dentro desses navios, né, e ao longo dessas viagens. Então, mesmo que a gente não conheça os nomes, né, da grande maioria desses marinheiros, a gente não tem como saber, né? Não é impossível, não tem como, já que não foram registrados nesses diários de bordo, não foram registrados nesses relatos de viagem. A gente também sabe muito pouco sobre a sua vida dentro do navio propriamente dito, mas a gente tem consciência de que essas tripulações elas eram bastante, elas eram razoavelmente grandes, principalmente dependendo do tamanho dos navios e da quantidade de navios, né, na esquadra e tal. E também sabemos que existiam ali, né, uma série de funções e ofícios bem determinados, né, de grande importância para a realização dessas viagens. Então, sem essas tripulações, sem essa devida organização, essas viagens jamais teriam acontecido. Então, é muito importante dar o crédito a esse corpo de navegantes que acabam que não entraram, não tiveram seus nomes conhecidos, né? Então, o capitão, ele lidera, é ele que lidera e, de certa forma, né, boa parte da responsabilidade em relação a toda a esquadra cai sobre os ombros dele. Mas a maior parte do trabalho ficou sobre os ombros dessa tripulação anônima, né, que a gente não conhece, não tem nome. Então, quem faz o trabalho braçal de içar vela, de limpar, de, enfim, manusear, de, enfim, permitir que o navio navegasse com boa desenvoltura, é essa tripulação, tá? E ela era composta de quê, né? Aí você pergunta, que funções eram essas? Aí, pessoal, a gente tem uma série. Você tem o comandante, que era ali, né, a cabeça da embarcação, já que é ele que vai determinar as ordens, é quem faz, né, todo o planejamento da navegação, né, o comandante. Então o Cristóvão, o Pedro Álvares Cabral, né, são exemplos de comandantes dessas esquadras. Depois, oficiais auxiliares. Quem são esses oficiais auxiliares? Geralmente, pessoal, era o quê? Escrivões, né? Que fazia ali, né? Que auxiliava nas leituras, as cartas náuticas, enfim, né? Esses oficiais soldados, muitas vezes, né? Que faziam ali o auxílio em relação aos comandantes. Principalmente o escrivão, né? Por exemplo, o Pedro Álvares Cabral, ele vem com ele o escrivão que é o Pero Vaz de Caminha, né? Então o Pero Vaz de Caminha, ele era o escrivão, é ele que vai fazer todo o diário de bordo, os relatos, as cartas que eram enviadas ao rei, né? Muitas vezes ditadas pelo comandante, e aí o escrivão vai lá e faz esse registro. Então haviam esses trabalhadores também. Soldados, como eu falei, né? Haviam soldados, principalmente dependendo de
de qual era o objetivo daquela embarcação. Então, mas a grande maioria das embarcações, essas que vão viajar, né, em alto mar, vão levar alguns soldados, principalmente para a defesa dessas embarcações, porque, como a gente vai ver mais à frente, também havia pirataria no mar, tá? Então, a pirataria aí, quem gosta de Piratas do Caribe, a pirataria ela ocorria também, então era preciso também defender. E se fosse um navio carregado realmente com mercadorias, com ouro, com prata, aí é que esse número de soldados ele também podia aumentar para defender, claro, essa mercadoria de possíveis ataques, né, desses piratas, desses corsários. Então, soldados eram um elemento ali também fundamental nessas embarcações. Religiosos, né, padres principalmente, e isso vai acontecer com mais efetividade, principalmente depois da chamada Contra-Reforma, né, porque aí a igreja vai passar a destinar uma série de padres para converter novos povos, e aí essas embarcações vão também absorver esses religiosos. Primeiro, com o objetivo, né, de realizar ali, né, um auxílio religioso na embarcação, mas também posteriormente aí, com o objetivo de catequizar, né, esses indígenas, de estabelecer essa catequização aí a locais diferentes. Então, por exemplo, exemplo aí, né, na chamada primeira missa do Brasil, você vai ter o padre, né? Esse padre estava junto ali com a esquadra lá do Cabral, então ele vem para cá, realiza a missa, aquela parada toda. E isso vai se tornando mais, como eu falei, né, mais efetivo ao longo do século XVI, porque aí vão começar a vir, né, grandes levas mesmo de padres jesuítas que vão para a África, vão para a Ásia, vêm para o Brasil, né, vêm para a América de maneira geral. Então, a presença de religiosos dentro dessa tripulação também era uma coisa comum. Marinheiros artesãos marinheiros eram a maioria, né? Que é quem vai executar o trabalho braçal mesmo para manter o navio funcionando, né? Então, como eu falei, quem vai observar, né? Quem vai ficar atento, quem vai limpar chão, quem vai içar vela, quem vai puxar corda. Então, tudo isso aí é realizado por esse corpo de marinheiros, geralmente um número bem superior a todos os outros, porque precisava ali de uma galera, quer dizer, com exceção talvez de soldados, né? Então, quer dizer, marinheiros eram o braço ali, né, que fazia, os marinheiros literalmente, né, eram ali a engrenagem que faz o navio funcionar, né? O navio, se esses navios chegaram aos destinos, não foi apenas por causa da habilidade de se localizar ou de ler bem os mapas, né? Era preciso também manusear muito bem esses navios. Então, a gente fala assim, a bússola, as cartas náuticas, elas permitiram que os marinheiros chegassem a outros locais, certo, também, mas a mão de obra desses marinheiros que executavam, né, essas ações aí para permitir que o navio ele se deslocasse bem, né, no oceano, também foram fundamentais, né? Foram fundamentais de tal forma que se não fosse eles não poderia existir qualquer bússola ou qualquer astrolábio ou a melhor carta náutica do mundo, se não tiverem marinheiros competentes, né, para executar ali os comandos necessários para permitir que o navio se desloque com maestria no oceano, jamais essas embarcações chegariam a qualquer lugar que fosse, né? Então, aí você vê a importância desses marinheiros, mas que, em sua maioria, se tornaram anônimos. Haviam artesãos, né, principalmente para a questão de reparos, né? Marceneiros, o pessoal que costurava, né, para caso a vela rasgue, produção de novas velas e por aí vai. Então, haviam artesãos também dentro do navio, né, para essas emergências. E, claro, médicos. Por quê? Porque haviam muitas doenças, né, que eram contraídas pelos marinheiros e eles precisavam também de tratamentos, bem como muitos, né, também contraíam doenças ao chegarem nesses locais distantes que eles iam. Então, médicos eles eram fundamentais também dentro dessas embarcações para permitir que elas fossem possíveis, né, e garantir ali, né, uma sobrevivência mínima a esses tripulantes, tá? Então aqui
eu trouxe aqui algumas imagens, né? Aqui uma carta, um diário de bordo do século XVI, né? Então você vê que é uma coisa extremamente detalhista, porém, como eu falei, né, acaba aqui deixando de lado essas tripulações, esses nomes que a gente não conhece, acaba não chegando na gente. Aqui a gente tem uma caravela, a estrutura de uma caravela, só para você ter uma ideia de quanto ela era complexa e como ela demandava uma mão de obra, né? Porque essas velas, pessoal, elas precisam estar, elas são puxadas, esticadas, elas mudam de direção de acordo com o vento. Então era preciso ali uma mão de obra muito grande para estar fazendo esse movimento, né, de acordo com as ordens dos comandantes. Então era assim um negócio bem difícil, né? Assim, navegar uma caravela não é a coisa mais fácil do mundo não, né? Então a gente tem aqui, ó, a vela, né? A vela grande, né? As velas menores. Isso aqui é um navio simples, né? Claro que existem navios com muito mais velas. Quanto mais vela, mais rápido esse navio é, né? Porque ele você vai ter mais força do vento ali empurrando esses navios, né? Para quem não sabe como é que funciona uma caravela, basicamente o navio ele é impulsionado pela força do vento, né? O vento ele bate nessas velas que causa resistência, né, ao vento, e aí o vento vai ali empurrando esses navios sobre a água. Então quanto mais velas, né, maior esse atrito com o vento, e aí consequentemente melhor aproveita esse vento, e aí faz o navio ganhar mais velocidade. Então você tinha velas, né, as velas grandes, velas menores. Basicamente toda a parte do navio, ela é dentro do navio, né? Então, quer dizer, você tem aqui realmente o porão, né? Que é onde ficavam mercadorias e tal. Aí você tem a região de alojamentos, né? O chamado castelo de popa, né? Que é onde fica ali basicamente, né, a sala do capitão, aquela parada toda, né? Você tem os alojamentos, geralmente são bem apertados, né? São bem difíceis. A gente vai falar mais sobre a estrutura mais à frente, né? Então, quer dizer, é uma vida não é muito fácil não, né? Dentro de um navio desse, ainda mais lá no século XVI, tá? Então, por hoje é só, né? Na próxima aula a gente vai comentar mais sobre essas dificuldades, sobre os perigos, né, que existiam no mar, né, nessas viagens de alto mar que ocorreram ali no século XVI e também posteriormente, né? Quer dizer, perigos que de certa forma existiram e existem ainda hoje, de certa forma, tá? Então não deixe de fazer a leitura, mandem as dúvidas lá no Google Class, eu espero que tenha sido claro. Muito obrigado por assistir e até a próxima.